Confirmado mais um caso de gripe aviária em aves silvestres. O registro foi em Minas Gerais e o estado decretou emergência sanitária animal. E no Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura investiga uma nova suspeita em granja comercial. O peso dos alimentos na prévia da inflação de maio e as consequências da gripe aviária nas carnes de frango e em ovos. O preço caiu nas principais capitais pesquisadas, mas no geral, o consumidor pouco percebeu. E ainda, o avocado, uma variedade de abacate alternativa de renda para produtores do norte do Paraná, depois de prejuízos com as culturas de laranja e café na região. Agora no Agroband. A desaceleração não significa dizer que não subiu, só aumentou menos. De 1,14% no mês passado para 0,39% agora. O preço do tomate caiu, o do arroz e das frutas também. Por outro lado, a batata inglesa teve alta e não foi pouca. A cebola e o café moído subiram juntos. Antes mesmo da divulgação do IPCA, os economistas previam um alívio na inflação deste mês por causa de outros dois itens, a carne de frango e os ovos, em função da gripe aviária. Com restrição nas exportações, era esperado Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio. Começamos agora o Agroband, aqui na Band, nos canais Agromais e Terra Viva. Eu sou Sebastião Garcia. Seja muito bem-vindo. Vamos conferir os destaques da edição de hoje. Confirmado mais um caso de gripe aviária em aves silvestres. O registro foi em Minas Gerais e o estado decretou emergência sanitária animal. E no Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura investiga uma nova suspeita em granja comercial. O peso dos alimentos na prévia da inflação de maio e as consequências da gripe aviária nas carnes de frango e em ovos. O preço caiu nas principais capitais pesquisadas, mas no geral, o consumidor pouco percebeu. E ainda, o avocado, uma variedade de abacate alternativa de renda para produtores do norte do Paraná, depois de prejuízos com as culturas de laranja e café na região. Agora no Agroband. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Agroband. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo certo. Melhor agora na companhia de vocês. Vamos lá, então. Carol, a gente começa falando da prévia da inflação de maio, que foi divulgada pelo IBGE e ficou em 0,36%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, aponta que o maior impacto na alta veio da energia elétrica das residências. Já o grupo de alimentação e bebidas desacelerou. Pois é, e o Sebastião Garcia e o Felipe Alves, do canal Agromais, mostram na reportagem que os preços de ovos e aves ficaram estáveis. Vamos ver. A desaceleração não significa dizer que não subiu, só aumentou menos. De 1,14% no mês passado para 0,39% agora. O preço do tomate caiu, o do arroz e das frutas também. Por outro lado, a batata inglesa teve alta e não foi pouca. A cebola e o café moído subiram juntos. Antes mesmo da divulgação do IPCA, os economistas previam um alívio na inflação deste mês por causa de outros dois itens, a carne de frango e os ovos, em função da gripe aviária.
Com restrição nas exportações, era esperado o aumento na oferta no mercado interno aqui no Brasil e queda nos preços. Realmente houve queda nas principais capitais pesquisadas, como aqui em Brasília, que teve uma redução de 1,5%, segundo o IBGE. Mas teve alta também, como em São Paulo, Fortaleza, Curitiba e Belo Horizonte. No geral, o preço de carne de frango e de ovos no Brasil ficou estável. A Cíntia compra carne de frango com frequência e confirma o que dizem os números. Tá com preço bom. Nem aumentou e nem abaixou. O seu Zé Dias ainda acredita que vai baixar. Deve haver uma super oferta, né? Os economistas dizem que com a retomada das exportações, se não surgir mais nenhum caso de gripe aviária, o impacto nos preços vai diminuir e se tornar neutro na inflação dos próximos meses. Para além de todos os fatores econômicos mundiais, de protocolos, muito depende do comportamento do consumidor aqui. A gente faz o que pode, a gente compra o que dá, né? O cenário incerto pode ser promissor também, dizem os especialistas. E pode haver espaço para continuidade da descompressão de alimentos, né? Se isso acontecer, a gente vai ter uma taxa de inflação bem mais baixa, o que consolida, né, o início de uma fase de descompressão da inflação. O governo de Minas Gerais confirmou que foi detectado um caso de gripe aviária de alta patogenicidade no município de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. O foco foi identificado em aves ornamentais criadas em um sítio ali da região. São 2 gansos e uma espécie de cisne negro silvestre. E após o registro, o Estado decretou situação de emergência sanitária animal. E o Ministério da Agricultura também confirmou a nova suspeita de infecção para a doença em investigação em uma granja comercial no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. É a mesma cidade onde, no ano passado, houve o registro de doença de Newcastle no Brasil. Com esses, são 2 casos em estabelecimentos comerciais em análise para a doença. O outro fica em Aguiarnópolis, em Tocantins. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pede que a Comissão Europeia investigue varejistas da França por boicote à carne do Brasil. Em novembro do ano passado, as empresas que controlam 75% do mercado francês questionaram a qualidade e a segurança do produto brasileiro. Uma comissão da CNA foi até a Bélgica justamente para protocolar a petição. Vamos ouvir. Sofremos um episódio muito grave que 4 grandes redes de supermercados francesas difamaram a qualidade da carne ou das carnes brasileiras e do Mercosul. E, no entanto, isto realmente causou um impacto em cima dos mercados e por isso mesmo que nós, pela CNA, estamos aqui na Comissão Europeia colocando um trabalho muito forte de defesa desta posição e, evidentemente, esperando e na expectativa de que a Comissão Europeia, dentro dos seus regulamentos comerciais que regem todo o mercado comum europeu, possam tomar algumas medidas, porque na realidade nós temos um produto de qualidade, continuamos com essa qualidade e não aceitamos qualquer tipo de difamação. Muito bem, 8h06 agora pelo horário de Brasília, a gente faz um rápido intervalo, Carol, e na volta vamos conhecer o método de plantar inventado no Brasil que permite até 3 colheitas por ano na mesma área. Daqui a pouquinho aqui no Agroband. O Agroband, a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo. Muito bem, veja agora então o resumo das principais notícias do agro no país com a equipe de jornalismo da Band. É hora do nosso Giro Brasil. Os preços do tomate registraram queda significativa na última semana, impulsionados pelo avanço da safra de inverno e pela menor demanda, provocada pelos preços altos. Em São Paulo, o tomate salada teve uma redução de 20% no atacado, enquanto no Rio de Janeiro a queda foi de 26%. Apesar da expectativa de aumento contínuo na oferta, o CPEA não prevê uma redução correspondente nos preços nas próximas semanas.
O governo federal proibiu a venda de 2 marcas de azeite de oliva, a grega Santorini e La Ventosa. Na semana passada, outras 4 marcas já haviam sido vetadas pela Anvisa, após denúncias do Ministério da Agricultura de irregularidades. Em outubro de 2024, o Ministério apreendeu e proibiu a venda de lotes dessas 6 marcas, porque os produtos apresentavam um potencial risco à saúde dos consumidores e porque continham óleos vegetais não identificados. Produtores do norte do Paraná apostam no abacate Hass, mais conhecido como avocado, como nova alternativa de renda devido a prejuízos com a laranja e o café. A variedade se adaptou bem ao clima local e oferece boa rentabilidade. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná apoia a expansão da cultura, que já gerou boa renda para os produtores da região. A expectativa é de crescimento da produção nos próximos anos para atender a demanda internacional. E o Paraná é o berço do sistema de plantio direto. A técnica utiliza os restos da plantação como fertilizante. Em alguns casos, produtores usam outras culturas também para enriquecer o solo. A repórter Kátia Bage explica melhor como funciona esse método que ajudou o país a ter até 3 safras por ano na mesma área. A soja colhida nessa área deu lugar a 7 plantas diferentes. Elas não são commodities, mas representam outra forma de ganho, a saúde do solo. O agricultor percebeu que a produtividade aqui não era esperada e resolveu buscar uma alternativa. Então a gente está tentando aí conseguir, às vezes, preparar um solo para evitar aí um problema futuro de seca, problema climático, e com, de repente, um mix de ervas, um mix de cobertura aí, a gente consegue não aumentar tanto o custo, mas aumentar bastante a fertilidade do solo e mitigar esses desafios, né? Das 7 plantas escolhidas para essa área, ou mix, como se diz, a crotalária reforça os principais elementos do solo. O milheto é uma outra planta de cobertura semeada aqui. O milheto ele é um grande reciclador de potássio, né? Então o potássio é um nutriente extremamente importante, né, que ajuda a regular as plantas de interesse econômico, regula a sua transpiração, então o potássio precisa em grandes aportes. Além dessas vantagens, as raízes profundas de algumas plantas usadas na técnica também ajudam a descompactar o solo e ainda criam canais que facilitam a infiltração da água da chuva. O mix de cobertura também pode funcionar como uma excelente alternativa para casos onde aconteceu atraso na colheita, por exemplo. Ao invés do produtor colocar uma outra lavoura e semear isso no risco, ele pode manter as plantas de cobertura no solo e assim garantir inclusive nutrientes para o plantio posterior. E há um mix certo para cada caso, porque são muitas variedades a serem combinadas. Uma ferramenta que não é custo para o produtor, é investimento. O produtor ele consegue otimizar os seus recursos, ele consegue ter uma rentabilidade diferente, porque ele utiliza as plantas para que melhore aqueles insumos que ele vai precisar para produzir soja, milho, trigo. O Onivaldo já calcula o ganho em produtividade com o conjunto de plantas que adotou. A gente acredita aqui que já pelo menos já no próximo soja aí de 10 a 15% de aumento de produtividade, né? E isso numa condição normal. Agora, se tiver um estresse aí de seca, a diferença é maior daí. E agora, olha só, gente, o Pedro Antônio de Brasília mandou para o nosso WhatsApp uma imagem que faz muita gente correr de medo, né, Sebastião? Pois é, ele flagrou uma cobra subindo numa árvore, olha só. Segundo Pedro, essa espécie é uma caninana. A serpente, apesar de grande, assustadora, costuma, dizem, correr dos seres humanos e não é peçonhenta, ou seja, não tem veneno. Mas a caninana é um animal rápido e costuma se alimentar de aves, sapos e pequenos roedores. Olha, eu não pagaria para ver não, eu correria, viu? Melhor. E faça como o Pedro, participe também do nosso jornal. O Agroband é feito para você e por você. O telefone aparece aí na sua tela, é o 613771-6161. Esse é o nosso WhatsApp e a produção já fica ali de olho para pegar seu vídeo, sua sugestão de pauta, aquela curiosidade bem legal aí na sua região, viu? Participe aqui com a gente do Agroband também, a gente quer ver a sua história aqui na nossa tela também. É isso por hoje, Carol? Por hoje é só. Assim terminamos a nossa edição do Agroband, mas amanhã estaremos juntos novamente, né? Ótimo dia para você, até mais. Tchau, até amanhã.